Fala pessoal, beleza? Eu sou o Bruno, esse aqui é o canal da Aizen Metal, nossa empresa de estruturas metálicas, e hoje vamos falar sobre os tipos de perfis metálicos e também um pouco sobre os aços e quais as aplicações mais comuns dos tipos de perfis metálicos nas estruturas. Vamos lá então? A ideia aqui é fazer um guia básico para quem não é da área de estruturas, para saber um pouco da nomenclatura desses perfis e onde eles mais comumente são usados. E também para quem já é da área de estruturas, para se atentar a um detalhe que muitas vezes passa batido, que é o tipo de aço que está sendo aplicado no projeto e o tipo de aço que foi comprado para ser executado na obra. Isso é muito importante, fica até o final para você dar uma olhada. Basicamente, existem dois tipos de perfis de aço, os perfis laminados e os perfis dobrados. A diferença é basicamente como eles ganham a sua forma final, que está no próprio nome deles. Os perfis laminados, eles passam pelo processo de laminação do aço. E os perfis dobrados, eles são dobrados a partir de uma chapa. Qual a diferença então entre esses dois processos? O processo de laminação, ele exige muito mais maquinário, ele é bem mais complexo que o processo de dobrar uma chapa de aço. No processo de laminação, nós temos máquinas pesadas e muitas vezes é feito em temperaturas acima de 900 graus Celsius para poder moldar o aço na forma como a gente vê os perfis nas bitolas comerciais, como cantoneiras, perfil W, perfil U laminado, que eu vou falar mais para frente. Já o perfil dobrado, ele é feito a partir de uma chapa que também sofreu o processo de laminação, mas que chega lisa para o fabricante, que então é dobrada na forma do perfil U, do perfil G, nesses perfis comuns aí, também chamados de perfis de serralheria. Mas por que tem esses dois processos? Por que o laminado tem que ser laminado e o dobrado tem que ser dobrado? Bom, fazer tudo dobrado é mais fácil, exige menos maquinário, mas os fabricantes só conseguem dobrar o aço porque as chapas são finas. 0,9, 1, 1,5, 2 milímetros, até 4,75, 6 milímetros já é uma chapa grossa para ser dobrada. A partir daí, os perfis comerciais eles ficam difíceis de serem dobrados, então a partir dessas bitolas eles têm que ser laminados em altas temperaturas, porque aí fica mais fácil de modelar o ferro conforme a espessura de chapa que a gente precisa. É comum achar perfis laminados aí com 3, 5, até 10 milímetros de chapa nos distribuidores de aço por aí. Então, entendido aqui a diferença entre perfis laminados e perfis dobrados, também é importante entender que quem calcula estruturas segue duas normas diferentes para cada tipo desses perfis. Existe uma norma brasileira, uma NBR para perfis dobrados e uma para perfis laminados. Justamente por causa dessas diferenças no processo de fabricação de cada um deles, eles têm considerações de cálculo diferentes e também resistências um pouco diferentes. Entendido isso? Então beleza, vamos lá agora para os tipos mais comuns de perfis laminados e de perfis dobrados. Começando pelos laminados. Nós temos o perfil U laminado, que não é muito comum, pelo menos aqui na nossa região, no Mato Grosso do Sul, mas eu acredito que no Brasil também seja pouco utilizado. Já vi ele sendo utilizado, por exemplo, em viga de escada. Nós temos a barra redonda, também conhecido como ferro redondo, liso, que é muito comum ser encontrado em estruturas de contraventamento. Prosseguindo, nós temos a barra chata, utilizada para fazer ligações, adaptações, reforços nas estruturas. A barra chata é muito útil. Nós temos também as cantoneiras laminadas, muito utilizadas em diagonais de treliças. Também podem ser usadas como contraventamento vertical, que é aquele contraventamento que fica entre os pilares, não é na cobertura. E por fim, também muito comum aí o perfil laminado, o famoso perfil W, também conhecido aí popularmente como viga I, que acaba representando aí toda a gama de perfis laminados. Perfil I usado como pilares, como vigas, até como fundação. Quando é uma estaca cravada de aço, pode ser utilizado um perfil I. Quanto aos perfis dobrados agora, nós temos aí o perfil U enrijecido, também conhecido como perfil G, e perfil terça, porque é muito utilizado em terças de cobertura. Ele também pode ser usado para fazer tubos, e esses tubos servem tanto como vigas quanto como pilares. Próximo, perfil U dobrado, não confundir com o U laminado,
Esse é feito da chapa bem mais fina e ele não tem as arestas de dentro arredondadas, como no perfil U laminado. Perfil U dobrado, muito utilizado em banzos de treliça. Também pode ser feito o tubo dele, mas é mais fácil de soldar um tubo, é mais fácil de encaixar, fazer um tubo com o perfil U enrijecido. Próximo nós temos o perfil Z, que também não é muito comum aqui na região, mas ele é bastante utilizado para terças de cobertura. Principalmente quando a terça é considerada contínua no cálculo, o perfil Z ele encaixa um dentro do outro e isso facilita na hora de dar a continuidade da terça. Então o perfil Z é muito bom para continuidade de terça. E por último, nós temos aí o perfil Cartola, que também é muito utilizado para fazer banzos de treliça. Por ele ter aí essas abinhas para fora, ele dá um pouco mais de rigidez no banzo. Falamos então dos perfis metálicos, tanto os laminados quanto os dobrados. Se eu esqueci de algum, se na sua região aí tem algum que é mais comum, um que é menos comum, se tem algum que você não conhecia, deixa aí nos comentários para a gente debater, para eu saber também como que é aí na região de vocês, beleza? Agora, para quem chegou até aqui, vamos falar um pouco da diferença entre os aços dos perfis. Nós vamos falar aqui basicamente de 3 tipos de aço. O aço A572, o aço A36 e o aço 1010-1008. Qual que é a diferença entre esses aços? Basicamente, a resistência de cálculo considerada. Enquanto o 1008, 1010, eles têm, pela norma, 180 MPa de resistência, o A36 tem 250 e o A572, 345 MPa de resistência. Então, se você pega o 1008 e o A572, é quase o dobro da resistência. Qual é o ponto então? É importante, para quem vai executar uma obra, prestar muita atenção no projeto em qual aço aquele calculista considerou no projeto. Porque se o calculista está considerando um aço de alta resistência, como o A572, e a pessoa que vai executar a obra vai e compra o aço 1008, que tem metade, quase metade da resistência do aço A572, ele está comprometendo todo o projeto. Todo o cálculo foi feito considerando uma resistência muito maior do que a que efetivamente vai ter na obra. Tanto a pessoa que vai executar a obra tem que se atentar a esse detalhe, quanto o engenheiro, quando vai projetar para uma determinada região que não é a dele, é importante entrar em contato, pegar um catálogo dos distribuidores de aço locais para ver os tipos de perfis e principalmente se aquele distribuidor local consegue entregar o aço que ele está considerando no cálculo. É muito mais fácil o calculista, quando está fazendo o projeto, mudar o aço para adaptar suas peças do que na hora da execução não achar na região o perfil ou o aço específico e ter que ficar procurando o Brasil afora aí, pagando frete, pedindo aço de outros estados. Fica aí um ponto para quem mexe na área de estruturas metálicas se atentar bastante. Tem relação direta com a segurança dos clientes, então é bom a gente sempre se atentar nesses pontos. É isso, esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado, espero que tenha agregado para vocês. Deixe seu like aí se você gostou, se inscreve no nosso canal para ver os próximos vídeos e até mais. Falou!